Olá. O governo mineiro e a Vale assinaram um acordo para a reparação dos danos causados pela tragédia do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Mas os deputados que acompanharam o desenrolar desse drama discordam do acerto realizado. Sobre isso, eu converso agora com Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, o acordo que eu fiz referência, ele foi assinado em fevereiro deste ano e ele é de 37 bilhões e 700 milhões de reais. Esse valor é um dos pontos criticados pela comissão especial, certo? Exatamente, Maristela. Veja bem, nós soubemos pela imprensa, nós que eu digo, deputados federais, também deputados estaduais e o povo mineiro de maneira geral, que estava sendo feito um acordo entre a Vale e o governo de Minas e que a Vale tinha oferecido ao governo 16 bilhões para que ela fizesse o acordo e pudesse, com isso, dar por encerrado a parte dela naquilo que foi a tragédia criminosa como recompensa ou ressarcimento para famílias e para o meio ambiente e outros prejuízos aqui no Estado. Nós achamos aquele valor, 16 bilhões, um absurdo, bem porque o próprio governo de Minas e o Ministério Público tinham falado de uma dívida de, no mínimo, 54 bilhões, além daquilo que é o prejuízo ao meio ambiente, que tem que ser ressarcido na integralidade, independente do valor. Com isso, eu propus, então, que nós formássemos essa comissão externa. O acordo acabou sendo fechado neste valor de 37 bilhões, um valor bem superior aos 16 bilhões que a Vale queria inicialmente, mas também bem inferior aos 54 bilhões. Mas os atingidos não foram, nesse processo, ouvidos devidamente. E a parte deles ficou muito menor, por exemplo, do que a parte de ressarcimento ao Estado, que foi um valor maior e muito mais célere do que serão os recursos que irão aos atingidos. Então, nesse sentido, no nosso relatório, nós questionamos esses valores. Pois é, deputado, o senhor tratou num ponto que eu estava lendo sobre isso, inclusive, participaram do acordo o governo de Minas, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça de Minas. Mas justamente os representantes dos atingidos e de familiares das vítimas, justamente eles reclamam de não terem sido ouvidos, que foi o que o senhor comentou há pouco. Agora, o seu relatório propõe que haja um conselho gestor de acompanhamento da efetivação desse pagamento ao longo dos 10 anos e que esse conselho gestor seja integrado por representantes dessas vítimas e de familiares das vítimas. Exato, eles reclamam com razão que ter sido escutados através das suas representações, suas entidades, seus comitês de base, que são aqueles que foram de fato atingidos e sabem o que é preciso ser feito na região. E foram considerados representados pelo Ministério Público e Defensoria Pública, que tem um papel importante, mas não é tão direto quanto o próprio atingido. Nós chegamos a ajuizar no Supremo Tribunal Federal um pedido para que eles fossem escutados e que fosse suspenso o procedimento até a palavra deles. Infelizmente, não obtivemos vitória nisso. Por isso, no relatório, a gente conclui solicitando e recomendando que tanto os atingidos quanto a Assembleia Legislativa de Minas e a Câmara Federal estejam como parte integrante deste comitê de acompanhamento agora do acordo que foi assinado. Deputado, o seu relatório ainda, o senhor como relator da comissão, o seu relatório também critica a destinação de uma parte dos recursos para projetos que não têm relação direta com a reparação dos atingidos no desastre, como a construção do Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte, que está sendo chamado de rodominário. Queria ouvir um pouco em relação a isso. Os recursos que vão para o Estado, é evidente que são também obrigação da Vale, porque nós tivemos um prejuízo para o Estado de Minas Gerais. Então, neste caso, por exemplo, a Assembleia Legislativa, de forma correta, obrigou a que uma parcela de valores fosse destinada a cada município mineiro, para que compensasse também o Estado através dos seus municípios. Mas tem uma das obras que é muito questionada, que é o chamado Rodoanel no entorno de Belo Horizonte, que a população já chama de rodominério.
Porque, na verdade, é um recurso grande, são 3,5 bilhões, que serão destinados para a construção de algo que seria para desafogar o trânsito da região metropolitana de Belo Horizonte. Mas, na verdade, ele vai passar exatamente na região onde a mineração atinge as questões ambientais e as comunidades de agricultores familiares, de camponeses, etc. E vai facilitar a vida destas mineradoras para que elas ecoem o minério de maneira mais barata. Então, elas estarão investindo para elas mesmas em regiões que deviam estar sendo recuperados ambiental e economicamente para os interesses das próprias mineradoras. Por isso, a população chama de rodominério, e não é um interesse real da sociedade que vive ao entorno de Belo Horizonte. A questão do trânsito tem outras alternativas muito mais baratas que poderiam sanar sem prejuízo do meio ambiente dessas comunidades. Deputado, para encerrar nossa conversa, o senhor foi relator da comissão externa que acompanhou esse assunto, mas foi relator também da CPI da Câmara, que investigou e que tratou de toda essa questão do acidente, da tragédia em Brumadinho. E entre os resultados dessa CPI esteve o projeto de lei 2788 de 2019, que foi aprovado ainda em 2019 pela Câmara dos Deputados, um projeto que institui a Política Nacional de Direitos das populações atingidas por barragens. Esse projeto está no Senado Federal, na Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal. O que está sendo feito para tirar isso de lá, para que isso seja aprovado pelo Senado e a sanção presidencial? Mais uma vez, agora no relatório, nós reiteramos ao Senado, através do presidente Rodrigo Pacheco, que é mineiro, para que possa acelerar a tramitação deste projeto. Ele faz a defesa dos atingidos de barragem, tanto dos passados como os que serão atingidos no futuro. E, infelizmente, nós estamos vendo que outras barragens correm o mesmo risco e muitas pessoas continuam sendo retiradas de suas comunidades pelo risco dessas barragens. Essas pessoas têm que ter a segurança e os direitos. Então, esse projeto é muito importante. Ele precisa ser aprovado no Senado. Nós aprovamos um projeto daqueles que recomendamos e que já virou lei, que foi o que melhora a segurança nas barragens. Agora é preciso melhorar também a vida daqueles que são atingidos. Deputado, muitíssimo obrigada por sua participação no Palavra Aberta. Eu que agradeço. Vamos torcer para que a gente possa avançar nas políticas de garantia e que as mineradoras possam pagar também pelos crimes que cometeram. Infelizmente, do resultado da CPI, onde nós pedimos o indiciamento, inclusive com prisão dos responsáveis, ainda está muito moroso na justiça esse procedimento. Eu conversei com o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que foi o relator da comissão externa e da CPI da Câmara, que investigaram e acompanharam os fatos relacionados à tragédia de Brumadinho. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá!